Bem-vindos de volta aos vídeos sobre C# e ADO.NET e vimos então nos vídeos anteriores como criar uma base de dados, como criar uma tabela na base de dados e como adicionar elementos a uma base de dados. Vimos também aqui a questão relacionada com as datas e vimos também o caso de utilizarmos aqui apóstrofos nas nossas strings. Temos, portanto, aqui já apresentados nos vídeos anteriores as bases essenciais para podermos desenvolver algo um bocadinho mais à frente. É evidente que ainda não vimos aqui como ir buscar dados à base de dados, mas lá chegaremos. Eu vou aproveitar então para transformar neste vídeo todo o meu código e vamos aqui para já eliminar a nossa base de dados. E vamos criar aqui uma base de dados que neste caso será uma base de dados não com uma tabela, mas com duas tabelas, ok? Duas tabelas que neste caso será uma primeira tabela para clientes e uma segunda tabela para encomendas, ok? E vamos tentar criar aqui uma base de dados muito, enfim, relativamente simples, sem muita informação, para não termos que estar aqui a perder imenso tempo a trabalhar os dados. E então, neste caso, vamos aqui começar por limpar o nosso código. Ora, aqui no adicionar, vamos limpar isto tudo, ok? Temos então o adicionar limpo. Temos aqui o data source também, pode ser limpo, ok, não há problema nenhum. Vamos aqui deixar ficar estas informações, ok, aqui criar uma nova base de dados, tudo muito bem. Vamos eliminar daqui estes elementos e vamos deixar ficar então aqui os nossos dados, ok. Vamos aqui não é os nossos dados, vamos deixar ficar aqui os botões. Neste caso, este botão vai passar a designar-se por adicionar clientes, ok? Então vamos colocar aqui adicionar clientes e vamos colocar 3 pontos, ok? E os 3 pontos servem essencialmente para o utilizador ter a noção de que vai ser aberto um novo quadro, ok? E é isso que nós depois iremos fazer num vídeo mais à frente. Vamos também ter uma tecla para adicionar encomendas, ok? Ou gerir encomendas. CMD encomendas, ok? Vamos aqui gerir as encomendas. E vamos também, obviamente, colocar no fim deste botão também 3 pontinhos, indicando ao utilizador que ele irá automaticamente saltar para um outro quadro. Aqui o criar base de dados nós vamos deixar ficar, mas muito mais pequenino, porque é apenas um botão funcional, ok? O apresentar dados, que neste momento não tem aqui rigorosamente nada, nós vamos simplesmente eliminar o apresentar dados. Okay? Ou melhor, vamos, em vez de o eliminar, vamos alterá-lo para CMD sair. Okay? E neste caso vamos fechar a nossa aplicação com este botão. Ora, tudo muito bem. Vamos aqui alargar um pouco mais a nossa lista de, neste caso, encomendas. Ok? E portanto vamos chamar aqui mesmo lista de encomendas. Cá está ela então. A nossa lista de encomendas vai ser apresentada aqui nesta grelha, que é a grelha encomendas. E basicamente temos então os pressupostos principais para podermos começar a desenvolver a nossa aplicação. Eu ando aqui à procura de um espaço para deixar ficar o criar BD. Vou se calhar deixá-lo ficar aqui ao cimo. Ok. Fantástico. Temos então, neste momento, esta janela, ok? Vamos ter que adicionar aqui 2 janelas, mas antes disso vamos tratar da criação da nossa base de dados. Eu deixei aqui propositadamente este espaço em aberto para podermos verificar alguns data types, caso seja necessário. Eu penso que não será. Aqui no criar base de dados, já vimos então que temos aqui o código, ok, que vai criar uma base de dados chamada dados SDF. Não vamos alterar esta informação porque
ela depois já está aqui colocada e não vou aqui estar a fazer grandes alterações. Vou alterar sim, é a estrutura interna da base de dados. E nesta estrutura interna eu vou então criar aqui criar a tabela clientes, ok? Vamos aqui colocar um separador e vamos aproveitar que a ligação é aqui aberta para fazer o seguinte: eu vou copiar esta ligação e vou colocá-la aqui fora, ok? Ela vai ser aberta e vai criar a tabela clientes, vai executar o comando e antes da ligação ser fechada, ela vai também criar a tabela, neste caso será a tabela das encomendas. Eu vou simplesmente ignorar tudo isto, ok? Temos aqui o comando. Reparem, o comando irá executar a string, que aqui está, e portanto neste sentido eu vou aqui copiar toda esta implementação e vou simplesmente retirar daqui esta string, porque ela já está definida aqui atrás, e vou retirar também este comando, ok? O que vai acontecer aqui genericamente é o seguinte: a primeira tabela, que é clientes, a segunda é encomendas, vai ter aqui então uma string definida, que nós depois iremos aqui escrever o seu código, e vai ter um comando, ok? Como eles são definidos inicialmente aqui em cima, nós não podemos voltar a defini-los dentro do mesmo método, ok? Podemos sim atribuir-lhe uma nova instância. Neste caso significa dizer que o comando passará a ser igual a um novo comando, ok? E portanto não é necessário estarmos a colocar SQL command novamente, a menos que nós alterássemos aqui os nomes, o que não é estritamente necessário. Todo o resto vai funcionar exatamente na mesma. E depois temos aqui o fecho da ligação ABD. Ora, vamos muito rapidamente, neste vídeo ainda, criar a tabela clientes, ok? Então, temos aqui Create Table, clientes, vamos abrir os parênteses e depois vamos colocar aqui, vamos concatenar aqui este texto com os diferentes campos da minha base de dados. E neste caso da minha tabela clientes. E eu vou introduzir então aqui o conceito de ID cliente, ok? O ID cliente vai ser um valor que vai criar uma espécie de valor único para o cliente. E este ID cliente vai ser do tipo int, ok? E agora reparem, not null, isto significa não pode ser nulo. É um valor que tem que ser obrigatoriamente atribuído ao cliente. Not null. E depois primary key. Ok? Porquê que me está a soar ali primary? Primary. Ok, assim está certo. Primary key. Peço perdão. E agora vamos então introduzir o nome do cliente, ok? Nvar char 50 e vamos introduzir também, aqui não é vírgula, mas sim um sinal de mais, a morada. Nvar char, neste caso a morada poderá ser de 100 e depois o código postal. Nvar char de 50. O código postal vai assumir então a possibilidade de nós podermos colocar também a localidade. E temos a nossa tabela clientes criada. Reparem, este parênteses vai fechar com este e depois aqui dentro temos então uma tabela com 4 valores. Eu vou agora fechar aqui isto e reparem, temos então a nossa tabela de clientes criada. Para testarmos tudo isto, eu vou agora ignorar aqui por completo este conjunto de instruções que irá criar a segunda tabela. Para isso eu selecionei todos e vou clicar aqui no Comment Out the Selected Lines. E portanto quando eu clicar aqui elas vão ser comentadas. Vamos então executar. Como podemos ver, não temos aqui nenhuma tabela, nenhuma base de dados. Vamos executar, ok, criar base de dados e cá está. Vamos abrir a nossa base de dados. Ora, o botão sair ainda não tem implementação, iremos tratar disso no próximo vídeo também. Vamos abrir a nossa base de dados, 1, 2, 3, 4, ok? E cá está então, clientes,
com o ID cliente, nome, morada e código postal. E, como podem ver, não temos nenhum registro. No próximo vídeo vamos então continuar a criar a nossa base de dados. Nós vamos apagá-la porque ela está incompleta. Vamos criar aqui a nossa base de dados, ou a nossa tabela, neste caso, para as encomendas.